Salve, salve rapaziada, mais uma quinta-feira trazendo para vocês notícias entre aspas de especulação. Infelizmente, eu acho um saco fazer vídeo disso, mas tem que fazer porque vocês gostam. Foi o seguinte, saiu um Twitter e aí a galera, um Twitter aí vai espalhando para uma página, outra, aí chega em todo mundo. Mandaram para mim no direct e eu tô fazendo o vídeo para vocês. Foi o seguinte, um perfil aí no Twitter falou que recebeu informações que o Sport tem conversa com o Richelli, que faz mais ou menos uma semana, e acredita que a conversa vai ser positiva a partir do segundo jogo da final do Pernambucano. No caso, a partir da semana que vem. É o seguinte, meus amigos, eu vou falar uma projeção técnica e financeira que poderia acontecer. Vamos lá. Ano passado, em agosto de 2020, Richelli acionou o Sport na Justiça do Trabalho, cobrando mais de 20 milhões de reais. Para ser exato, ali 20 milhões e 900 mil reais, para arredondar, resumindo, quase 20 milhões de reais, Richelli acionou o Sport na Justiça de Trabalho, cobrando salários atrasados de 2017, cobrando direitos de imagem, multa rescisória e várias outras coisas. Então assim, isso aí meio que você já fica, pô meu irmão, o cara que cobrou, assinou o Sport na Justiça, cobrando esses 20 milhões, a única justificativa do cara vir para cá seria tentar arranjar um acordo de negociação para tentar diminuir um pouco a dívida e tal, beleza. Outra questão, tecnicamente falando, tá muito mal, infelizmente tá muito mal. Ele gosta do esporte, o filho dele também, pô, é show de bola. Eu gosto de Richelli, a zoeira e tal, eu gosto de Richelli. Mas tecnicamente falando, futebol apresentado em campo, desde que ele sofreu a lesão e ele voltou pro esporte em 2020, muito mal, pô. No Inter não deu certo, aí voltou pro esporte em 2020. A gente esperava, eu pelo menos esperava, algo muito mais convincente do que foi e ele não jogou nada. Então é um jogador que tecnicamente, na minha opinião, não agregaria em muita coisa na Série A. É ok, o cara vem baixa, pode ser que ele venha se ressurja e tal, tipo a Fênix, né? Ele venha ressurgir das cinzas e tal e voltar a ser um bom jogador. Mas eu não acredito nesse momento que ele viria para ser aquele segundo volante titular absoluto. Agora, se fizesse um contrato tipo renteria, paga 15 mil reais por mês, mais contrato de produtividade, ok, em termos de negócio poderia fazer sentido, porque aí poderia diminuir também a dívida que ele assinou o esporte na justiça, poderia fazer um certo sentido financeiramente, mas tecnicamente, a gente que espera um jogador, segundo volante, para se titular na Série A, Richelli, na minha opinião, não seria esse jogador. E ele já mostrou isso há 2 temporadas, ele já mostrou que não vem sendo esse jogador por lesão, enfim, por todos esses fatores. Então hoje, não estou falando de 3, 4 anos atrás não, estou falando hoje. Para mim, Richelli não é jogador para assumir titularidade do esporte. Eu não traria, mas enfim, e aí dependendo do que isso fosse feito financeiramente, poderia ser algo viável. Enfim, papo encerrado de Richelli. Eu acho difícil o Sport trazer ele. Não tenho a informação debaixo do... o Richelli tá vindo. Eu não tenho essa informação. Eu acho difícil ele vir, mas pode vir, né? Ele não vai receber nenhuma fortuna. Mas, enfim, vamos aguardar o que é que vai acontecer nesse caso Richelli. Agora sobre o caso de Gustavo, meus amigos, que eu falei sobre isso, Gustavo e também meu querido Gerson. É o seguinte, a G7 Football Investment, esses dois jogadores aí, Gustavo e Gerson, eles são agenciados pela mesma empresa, que é a G7 Football Investment. E aí, Gerson está quase de saída para o Olympique de Marseille. E você sabe que os valores são muito altos, mais de 150, mais de 160, 170 milhões de reais. E aí, por ser da mesma empresa, o Olympique de Marseille, que ele não é aquele time que, tô especulando, só tô olhando e não quero nada. Já comprou Luiz Henrique do Botafogo, tá tentando comprar Gerson, tem proposta na mesa e pode pintar uma negociação por Gustavo. Óbvio que não tem nada cravado, nada certo, mas possa ser que ele saia aí, pode ser que tenha alguma negociação envolvendo também Gustavo e pode acontecer sim, com certeza. Quem soltou isso foi o blog do NE45. Bom, meus amigos, NE10, melhor dizendo. Bom, meus amigos, e só para deixar destaque que, de acordo com a apuração da reportagem, o Sport não aceita menos de 2 milhões de euros para liberar Gustavo, o que daria mais ou menos 13 milhões de reais na negociação. Eu gostaria que fosse um pouco maior, 3, 4, 5 milhões de euros, eu gostaria. Mas infelizmente não se coloca o cara para jogar não sei o que, a única justificativa é proposta na mesa. Enfim, vamos aguardar o que é que vai acontecer. Eu gostaria de 3, 4 milhões. Mas já que não está colocando o cara para jogar e não está valorizando o atleta, que se venda por esse valor mesmo, 3, 4 milhões, infelizmente é o que tem para hoje, infelizmente. Gostaria que fosse vendido por muito mais, mas não coloca o cara para jogar. Não coloca o cara para jogar.
assim como Vitor Gabriel. Vitor Gabriel fica calado porque Sander é titular absoluto. Assim como Everton, assim como o próprio Gustavo. Mikael só entra porque Trellis ou se lesiona, acontece alguma coisa, é porque Mikael entra. Enfim, vamos aguardar, meus amigos, beleza? Basicamente foi isso notícias de hoje. Acho que por hoje já encerrou de notícias, né? Beleza? Deixa teu comentário aí embaixo, se inscreve, ativa o sino. Tamo junto. Valeu!